Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 24 de setembro. Dia de campanha de multivacinação no Distrito Federal, além de pontos fixos, teve vacinação itinerante. O alerta da Fiocruz para o aumento dos casos de síndrome respiratória grave provocado pela gripe. A Companhia de Energia da Bahia investiga a morte de 23 animais eletrocutados após a queda de uma fiação. E ainda, mais de 200 aves exóticas são apreendidas em Roraima. Agora, no Brasil TV. Hoje foi dia de campanha de multivacinação no Distrito Federal, além dos 9 pontos fixos que teve vacinação itinerante contra a poliomielite. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças entre 1 e 4 anos e, dessa forma, garantir uma barreira de proteção para evitar que o vírus volte a circular no país e que surjam novos casos da doença. Mas até este sábado, pouco mais de 50% do público-alvo foi vacinado. Aqui no Distrito Federal, 9 pontos de vacinação foram montados e ficaram abertos até às 5 da tarde deste sábado. O Ministério da Saúde fez um ato no Parque da Cidade, região central de Brasília, para oferecer a vacina e também conscientizar os pais e responsáveis sobre a importância de proteger os pequenos. A poliomielite é uma doença séria que pode deixar sequelas importantes, como dificuldades para a locomoção ou até mesmo paralisar os músculos responsáveis pela respiração. A campanha vai até a próxima sexta-feira em todo o Brasil, mas quem não conseguir levar as crianças para vacinar nesse período pode ir depois aos postos, onde as doses da vacina vão continuar disponíveis. Geisa Duarte para o Brasil TV. Em São Luís, a meta é vacinar 52 mil crianças entre 1 e 4 anos contra a poliomielite, mas até agora apenas 11 mil foram vacinadas, pouco mais de 22% da população infantil que precisa receber essa imunização. A vacinação começou às 8 da manhã. São 53 pontos de vacinação funcionando até o meio-dia aqui em São Luís. Em um shopping da capital, a imunização começou às 10 da manhã e vai até às 4 da tarde. A Prefeitura de São Luís realiza a campanha do Dia D de multivacinação para aumentar a cobertura vacinal em crianças e adolescentes menores de 14 anos. Os focos da campanha são as crianças de 1 a 4 anos que ainda não tomaram a vacina contra a polio e aquelas pessoas que ainda não tomaram as doses de reforço contra a Covid. O Herto Araújo de São Luís para o Brasil TV. A gente fala agora da gripe influenza. De acordo com a Fiocruz, em cerca de 40 dias, houve um salto de mais de 160% das internações por causa de síndrome respiratória aguda grave. Só que dessa vez, a causa dessa alta não é a Covid, e sim a gripe comum. Quem vê a Luísa assim, animada, dançando, brincando com a mãe, não imagina o que ela passou na última semana. A menina de 8 anos teve que ficar de repouso por causa de uma gripe forte. Criança deitada no sofá sem querer levantar, você já fica meio desesperado, né? Doente, ela não come nada, aí eu fico desesperada, porque eu já falo, essa menina não pode emagrecer mais, porque ela já é muito magra, e aí você fica 3 dias sem comer, é uma consequência natural. O diagnóstico dado pelo médico foi influenza A, a gripe comum. No pronto-socorro do Hospital Infantil Sabará, sentiu a procura 20% maior no atendimento do mês passado para agora. E, consequentemente, a incidência de casos positivos para a influenza também subiu, mais que triplicou da segunda semana de agosto para cá. Na segunda semana de agosto, foram 13 testes de gripe feitos no hospital. Só um deu positivo. Já este mês, na segunda semana, foram 118 testes. 39 positivaram para a influenza. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que reúne os dados de internações, também já percebeu esse aumento. No estado de São Paulo, de 31 de julho a 20 de agosto, foram 27 internações. Entre os dias 21 de agosto e 10 de setembro, foram 72, alta de 166%. É algo que chama atenção, né? E infelizmente a gente não tem nada claro, né, que possa explicar o porquê que isso está acontecendo nesse momento. O que está claro até o momento? Que a sazonalidade da gripe está mudando,
né? Se isso vai continuar diferente daqui para frente ou não, o tempo vai nos dizer. Os cuidados para evitar a gripe são simples. É recomendável lavar as mãos com frequência, principalmente depois de usar o banheiro. E ao perceber qualquer suspeita da doença, usar máscaras. Os médicos ainda alertam para um outro método muito útil e eficaz contra a influenza A. Continua sendo observado um predomínio do influenza A H3N2, o mesmo aquele do final do ano passado, e que a vacina da gripe desse ano já é própria para ele. Então, quem ainda não se vacinou, né, perdeu ali a campanha inicial, não deixe para depois, especialmente agora que a gente está observando esse aumento. Por quê? A vacina da gripe é justamente para diminuir o risco de hospitalização e óbito. Agora, olha essa história. 23 animais morreram eletrocutados em uma fazenda no oeste da Bahia. O prejuízo estimado é de R$100 mil. A Marta Ortega tem os detalhes dessa história. A queda de um fio de alta tensão numa fazenda em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, provocou a morte de 23 cabeças de gado. Os animais foram eletrocutados. Foram 23 animais, 21 adultos, 2 bezerros e 3 vacas estavam prenhas. De acordo com o proprietário, o prejuízo é de R$100 mil. Esse incidente aconteceu no final da tarde de ontem, às margens da BR-135. O proprietário registrou um boletim de ocorrência por conta do prejuízo. Uma ventania forte teria atingido o local durante o final da tarde e o Climatempo confirmou a incidência de raios, cerca de 15 mil descargas elétricas do final da tarde até o começo da noite. A Coelba, que é a empresa de energia elétrica aqui da Bahia, foi até o local, já restabeleceu a energia elétrica para os proprietários rurais e comunicou que o proprietário que se sentir lesado com a queda desse fio, dessa energia, que entre em contato para ser ressarcido. Novas manchas de óleo apareceram no litoral do Ceará. O Paulo Cardoso tem as informações. A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará já contabilizou 9 praias que tiveram registro do aparecimento dessa nova substância preta, que tem a aparência de óleo. Ela foi encontrada em diversas praias conhecidas do litoral cearense, como por exemplo a Praia do Futuro, que é uma das mais frequentadas. As autoridades sanitárias das cidades que tiveram registro dessa substância e também do estado já estão coletando material para fazer análise e detectar qual é exatamente esse material e também a origem dele, porque pode se tratar sim de um crime ambiental. Mas as investigações ainda estão sendo feitas, ainda é muito cedo para dizer qualquer coisa. Inclusive, a Marinha do Brasil também já coletou parte desse material, que está sendo investigado num laboratório do Rio de Janeiro e em breve deverá emitir uma nota técnica à imprensa. Por enquanto, a recomendação das autoridades sanitárias é de que, se os banhistas encontrarem qualquer material estranho e de que eles não saibam qual a origem, não entrem em contato, porque ele pode ser perigoso e causar irritação para a pele, principalmente para pessoas que são alérgicas. Elas devem entrar em contato com as autoridades sanitárias de cada cidade e estado e assim para que assim eles possam fazer a limpeza. Paulo Cardoso para o Brasil TV. A próxima terça-feira é Dia Nacional da Doação de Órgãos. E para falar sobre a importância da doação, um grupo de transplantados e de doadores participou hoje da remada Setembro Verde, na Urca, zona sul do Rio. Março vai ficar marcado para sempre na vida da Laura. Quando ela tinha quase um aninho, recebeu o transplante de fígado. Muito feliz. Eu recebi um transplante, uma vida nova. E olha, sabe quem é que doou o órgão? Nada mais, nada menos que o irmão da Laura, o Hugo. É uma grande satisfação, né? O transplante sempre gera um medo. Uma pequena parte de mim que em nada inviabiliza, impede e atrapalha a minha vida, mas que fez toda a diferença na vida dela. O grupo tem um total de 70 pessoas. Sabe por que elas estão aqui? Por causa do Setembro Verde! O mês é voltado para a sensibilização da sociedade em relação à doação de órgãos. Eu fiquei muito mal, mas o fígado chegou a tempo e hoje eu estou aí, celebrando a vida. Quem juntou esse grupo todo foi ela ali, ó, a Regiane. Em 2019, o marido dela precisou de um transplante de pulmão. O procedimento deu certo, mas ele contraiu uma bactéria e não resistiu.
O luto virou luta e ela criou a campanha A Vida com Vida. Cadê o salve para Rejane? É muito importante a gente conversar sobre isso, falar com as nossas famílias, porque nesse momento, na legislação brasileira, é a família que vai decidir isso, autorizar isso, no momento oportuno. O coração que bate no peito do José é diferente do que ele tinha há 10 anos. Para quem não conseguia nem caminhar e após o transplante, me dediquei muito à atividade física e passei a ser um corredor de rua. Hora de remar, convite feito, convite aceito. Viva a vida! E a seguir, uma exposição com itens raríssimos no Distrito Federal. Tem até uma espada que pertenceu a Dom Pedro II. Brasil TV de volta falando da prisão de um homem pela Polícia Federal no aeroporto de Boa Vista. Ele tentava embarcar para Campinas com mais de 200 pássaros escondidos em 2 malas. O Ailton Alves tem as informações. Isso mesmo, foram 235 canários que foram apreendidos pela Polícia Federal no aeroporto aqui de Boa Vista na madrugada deste sábado. Inclusive, essas aves estavam aí em 2 malas que haviam sido despachadas no balcão de check-in de uma companhia aérea. Os canários seriam embarcados em um voo para Campinas, no estado de São Paulo. Os policiais federais estavam fazendo uma fiscalização de rotina dentro do aeroporto quando acabaram se deparando com essas malas e desconfiaram do conteúdo das bagagens. O homem que seria o proprietário dessas malas foi localizado, inclusive ele também iria embarcar neste voo e foi ele próprio que abriu essa mala na frente dos policiais federais. E aí quando abriu, se viu que as aves estavam em gaiolas sem nenhum acondicionamento, inclusive o que poderia representar um risco de vida para os canários. E o homem também não tinha nenhuma autorização para fazer esse tipo de transporte. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de animais e também de receptação e foi encaminhado ao sistema prisional. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, onde também lá nesse local, no CETAS, estão mais de 400 aves que foram apreendidas em Brasília no mês de julho deste ano. Essas aves também teriam saído daqui de Boa Vista para Brasília e o homem também acabou sendo preso nesta ocasião. De Boa Vista, Roraima, Ailton Alves para o Brasil TV. 2 indígenas foram feridos num ataque no município do Acará, nordeste do Pará. De acordo com lideranças da região, eles estavam com outros 2 homens numa picape que foi parada por um carro vermelho com suspeitos, que fizeram os disparos. Uma pessoa morreu e outras 3, incluindo os indígenas, foram encaminhadas para o hospital. De acordo com os sobreviventes, os atiradores seriam seguranças da empresa BBF. A área é alvo de um conflito por terras envolvendo indígenas, quilombolas e a empresa BBF, que é produtora de óleo de palma. O Ministério Público Federal disse que vai apurar as denúncias. E começou hoje no Centro Comercial Gilberto Salomão, em Brasília, uma exposição na Feira de Antiguidades. É uma viagem no tempo com artigos raríssimos. Tem até peças que pertenceram a Dom Pedro II e a Princesa Isabel. O Gabriel Tibaldo foi até lá e mostra pra gente. Essas moedas são da época do Império, algumas de prata e outras de cobre. Um passeio pela história do Brasil. No caso dessas moedas específicas, eu trouxe umas moedas de um período muito importante da história do Brasil. É um período que antecedeu o Império. No período, ainda era viável cunhar moedas com prata, depois desse período, a prata começou a ficar cara e foi inviável cunhar moedas de prata. Entre os itens da exposição, 2 se destacam por causa da raridade. O primeiro é a espada que pertenceu a Dom Pedro, hoje avaliada em quase R$80 mil aqui no Brasil. O outro, é essa caixinha com fichas de pôquer que era da Princesa Isabel no século XIX. Esses documentos comprovam a autenticidade das peças. Nesse, por exemplo, diz que a espada pertenceu a Dom Pedro na sua menoridade, entre 1839 e 1840, e que fazia parte das aulas de esgrima do jovem imperador.
As transferências de posse, nós temos todos os históricos das peças. São peças assim que precisam desse respaldo para comprovarmos a originalidade. A espada pertenceu a Dom Pedro II na sua menor idade e provavelmente acompanhou Dom Pedro durante o exílio, esteve na Europa e retornou ao Brasil. E a caixa de fichas é algo assim interessantíssimo porque nós vemos o primor, né, e o cuidado que o nosso império tinha na época. Então, ela possui o brasão da família imperial, possui o brasão da princesa Isabel. Esse outro item é um relicário do século XIX, feito em ouro, coberto por diamantes e pérolas. Nós temos aqui peças de mobiliário que vão da década de 60, a peças do século 18, 17. É muito interessante, eu acho que é uma feira muito bacana para um público jovem, para o público mais antigo, para os grandes colecionadores. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h55 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e um bom fim de semana. Tchau.